Pão de mel delicioso para fazer vender e faturar um bom dinheiro todos os meses. Pão de mel é uma clássica guloseima da confeitaria e é uma verdadeira paixão nacional. Nessa versão o preparo do pão de mel é diferenciado e fica extremamente delicioso. Confira o passo a passo e faça ainda hoje. O resultado é tão maravilhoso que você vai fazer toda semana. Como fazer pão de mel? Para fazer o pão de mel iremos precisar de farinha de trigo, água quente, açúcar mascavo, mel, chocolate 50%, erva doce, canela em pó, cravo em pó, noz moscada, cardamomo, bicarbonato de sódio e sal. Vamos misturar todos os ingredientes da massa do pão de mel conforme o passo a passo. Dispor nas forminhas untadas e em farinhas e assar o pão de mel por 30 minutos. Para a montagem, recheio e cobertura, teremos que seguir a sequência de preparo corretamente para que o resultado final do pão de mel seja um sucesso. Portanto, é fundamental fazer tudo como for indicado. E depois disso um magnífico pão de mel estará prontinho. Bom apetite! Ingredientes da receita de pão de mel. Para a massa, 3,1 xícaras chá de farinha de trigo, 2 xícaras chá de água bem quente, 1,5 xícaras chá de açúcar mascavo, 1 xícara chá de mel, 3 colheres sopa de chocolate 50%, 1,5 colher sopa de erva doce, 1 colher chá de canela em pó, 1/2 colher chá de cravo em pó, 1/2 colher chá de gengibre em pó, 1/2 colher chá de noz moscada, 1/2 colher chá de cardamomo, 1/2 colher sopa de bicarbonato de sódio, 1 pitada de sal, forminhas para pão de mel Q, B, 6 cm de diâmetro x 2,5 cm de altura. Para o recheio, doce de leite. Para a cobertura, cobertura fracionada 1/2 amargo ou branca. Modo de preparo, da massa. Numa vasilha coloque a água bem quente e a erva doce. Misture bem, cubra com uma tampa ou um pano e reserve. Coloque numa tigela o mel, a farinha de trigo, o açúcar mascavo, a canela, o chocolate em pó, o gengibre, o cardamomo, o cravo, a noz moscada, o bicarbonato de sódio e o sal. Misture tudo muito bem para incorporar todos os ingredientes. Acrescente a mistura de água quente com a erva doce, coada numa peneira. Mexa muito bem por cerca de 3 minutos até obter uma mistura homogênea. Essa massa não leva ovos nem leite. Despeje essa mistura nas forminhas untadas e enfarinhadas ou com desmoldante. Dica: coloque 2,5 colheres sopa da massa em cada forminha. Disponha as forminhas numa assadeira e leve para assar em forno pré-aquecido a 160 graus por cerca de 30 minutos. Retire do forno, desenforme e coloque de ponta cabeça sobre um tapete de silicone ou numa assadeira coberta com plástico filme. Cubra os pães de mel com outro tapete de silicone ou com plástico filme, coloque outra assadeira por cima e aperte em toda a superfície da assadeira. Deixe esfriar por 15 minutos, retire a assadeira, o tapete e o plástico filme e eles estarão retinhos. Corte ao meio, e deixe a parte de cima como base, e a parte de baixo para cobrir depois de recheado. Coloque o doce de leite num saco de confeitar e recheie o pão de mel, coloque a outra metade por cima e aperte bem para não ficar com ar. Passe uma faquinha ao redor para deixar o doce de leite bem lisinho e retinho no pão de mel. Faça isso com todos os pães. Derreta a cobertura 1/2 amargo ou branca, e banhe os pães de mel com o auxílio de um garfo culinário, e deixe secar sobre um tapete culinário ou plástico filme. Decore com riscos feito com chocolate branco ou 1/2 amargo a gosto. Rendimento: 27 unidades. Validade 10 dias em temperatura ambiente. E um espetáculo de pão de mel ficou prontinho para ser saboreado.